pH e CTC do solo, todo produtor entende a importância desses dois parâmetros. Todo consultor que recomenda a calagem, ela recomenda com base nesses parâmetros também. Mas tem uma dimensão do pH que a gente raramente coloca na conversa e o que ele pode ter um efeito na diversidade dos micro-organismos é algo que às vezes a gente não para mensurar. E não é um efeito assim simples, porque as bactérias e os fungos respondem ao pH de formas opostas. O que beneficia um grupo pode prejudicar o outro grupo. E isso tem várias implicações diretas e indiretas para quem trabalha com bioinsumos ou saúde do solo, como integração de fungos entomopatogênicos, micorrizas, em sistemas de produção. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje eu vou me basear num estudo publicado no Journal of Environmental Management de 2024, que investigou padrões espaciais de diversidade microbiana em 34 florestas da China, ao longo de um gradiente longitudinal. Nossa, Isabela, não entendi nada. O que é isso? Na verdade, foi um estudo de ecologia que foi feito em larga escala e a gente vai pegar pontos da conclusão para utilizar na parte agronômica. Mas eu vou explicar para vocês com calma o que esse estudo quis dizer. Até porque a gente precisa adaptar essa realidade para o Brasil, que esse estudo em si foi feito na China. Mas a importância da gente avaliar as comunidades microbianas é o que eu quero trazer para a nossa realidade aqui hoje. Antes de entrar nos resultados, deixa eu só explicar dois conceitos que aparecem muito nesse estudo e que são fundamentais para vocês entenderem o que a gente está falando, que é a diversidade alfa de micro-organismos e a diversidade beta. A alfa é a diversidade dentro de um ponto, ou seja, quantas espécies existem numa amostra específica. E o que a maioria das análises de microbioma de solo entrega, quando a gente fala em riqueza ou índice de Shannon, é justamente isso. Você pega uma amostra, sequencia ela e descobre quantos grupos diferentes habitam aquele solo. Lembrando que no episódio passado a gente falou exatamente sobre isso, sobre metagenômica e metataxonômica, lembra? Se você ainda não ouviu, volta aí para escutar que vai te dar uma boa base para entender melhor esse episódio aqui. Diversidade beta, ela é um pouco diferente. Ela vai medir a variação da composição entre as amostras. O quanto a comunidade microbiana mudou de um ponto para outro. Um solo com alta diversidade beta tem comunidades muito diferentes entre si, dependendo de onde você coleta, claro. Um solo com baixa diversidade beta tem comunidades similares em diferentes pontos. Para a gente entender essa distribuição geográfica de micro-organismos, padrões, o que é excluído, o que é incluído, quais respostas, quais os estressores que estão ali nessa amostra, né? A diversidade beta é uma métrica muito boa e muito informativa. O estudo, ele também usa uma análise de redes de concorrência. O que é isso? Ele vai mapear como que os micro-organismos vão interagir entre si. Quais formas eles ficam associadas, quais que vão competir, como que a complexidade dessas redes se vai mudar por conta do ambiente. O que os pesquisadores foram investigar foi o que controla esses padrões de diversidade beta em fungos e bactérias e qual é a diferença desses dois nesses ambientes de floresta. Porque a gente sempre se baseia no ambiente de mata, de floresta, né? Pra gente tentar trazer o máximo possível pra nossa cultura. Gente, esse artigo que eu vou falar aqui, eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês, tá? Então, quem tiver curiosidade, quiser entender melhor, mais a fundo, só ir na descrição, clicar, eu vou deixar o DOI do artigo, que é como se fosse o RG do artigo, pra vocês clicarem e redirecionarem pra página. Na descrição também eu gosto de deixar sempre o contato do nosso WhatsApp, se você quiser saber mais sobre a consultoria e a mentoria. Vou deixar o link do grupo VIP, que a gente tem mais de 80 profissionais do agro de todo o Brasil, se você tiver interesse de entrar também nesse grupo. Vou deixar o link do curso de manejo biológico também, então só clicar, é super rápido, o curso já fica disponível para você em alguns minutos. E vale muito a pena, principalmente por conta dos bônus que eu deixo lá para vocês. Porque são vários bônus, tabela de compatibilidade, checklist de aplicação, manejo de rotação de cultura. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @bioagrotech.podcast. Então já segue lá.
Não esquece de curtir também e compartilhar esse episódio para chegar em mais pessoas que precisam entender melhor sobre esse assunto e difundir o controle biológico, né, gente? E é justamente essa a proposta do Bioagrotech, descomplicar o mundo dos produtos biológicos para vocês. Bom, voltando. O foco desse episódio, então, a gente vai falar sobre o pH, a importância, né, do pH como um controlador dessas comunidades microbianas que estão ali. Por que o resultado mais importante do estudo é esse? É o do pH, por exemplo, né? Já tô adiantando aí, tô pegando a conclusão para vocês. O pH, ele foi o fator que influenciou nessa diversidade beta, tanto de bactérias quanto de fungos, essa diversidade que eu falei para vocês, essa segunda. E isso vai confirmar o que a gente já sabe em bactérias em uma escala um pouco mais local, mas agora num contexto um pouco diferente, e incluindo os fungos na jogada também. E aqui eu quero falar de 3 realidades diferentes para vocês. A primeira é que a realidade de grande parte do Brasil são os solos de cerrado, que são solos levemente ácidos. Os solos ácidos que ficam pH abaixo de 5.1. E no artigo ele também separa por 3 questões. O pH abaixo de 5.1, o que acontece nesse pH? Os fungos dominaram e a diversidade beta também. Nos solos ácidos, os fungos eles vão representar maior diversidade beta e maior complexidade de redes do que as bactérias. Isso significa que os solos mais ácidos das comunidades fúngicas são mais variáveis, mais distintas entre si. A gente forma redes de integração mais complexas, porque eu tenho vários tipos de comunidade diferentes. E isso, dependendo do local, pode dar pra gente condições mais específicas também. Só lembrando pra vocês que esse solo ele não pode ser extremamente ácido, tá, gente? Ou seja, abaixo aí de 4, 4,5, porque isso também pode matar o fungo. Por isso, a importância de fazer uma análise de solo que consiga englobar a parte química, física e biológica do solo. A gente até já falou sobre isso no episódio 64, sobre solos compactados. Se você ainda não escutou, volta aí para escutar, porque é uma dica da semana que eu comento, né, mais a fundo, sobre a BioAS, que é a análise da Embrapa, que avalia esses pontos, né, esses 3 pontos, química, física e biologia do solo. E aí, a partir desse dado, a gente consegue entender se a área está saudável, se o solo está morrendo, né, em relação ao microbiota, e é muito interessante. O segundo ponto do artigo é a zona de transição, um solo com pH entre 5.1 e 5.5. Esse intervalo é especialmente interessante porque nessa faixa a rede combina as bactérias e fungos com maior complexidade de toda a análise e, ao mesmo tempo, a menor diversidade beta fúngica. E isso acontece porque é uma janela onde as interações entre 2 grupos elas são máximas. Os autores até encontraram várias correlações bem positivas entre a diversidade de fungos, né? E também sugeriram que os fungos dessa faixa de pH eles estão muito mais sensíveis a pequenas variações nas condições edáficas. Ou seja, resumindo, nessa faixa a gente pode ter uma diversidade maior, mas principalmente os fungos eles ficam muito sensíveis e podem morrer por qualquer fator abiótico. E por fim, a escala que é o ideal, que é um solo com pH acima de 5.8, que as bactérias elas vão acabar sumindo um pouco ali. Porque à medida que o pH sobe, né, a gente começa a ver a situação se inverter. A complexidade da rede bacteriana aumenta com o pH, mas as conexões e interações entre os grupos também. As bactérias, elas passam a dominar a diversidade, né, gente, dessa rede. E a diversidade beta fúngica cai, que é a maior diversidade, né, mais complexidade. E as comunidades fúngicas, elas ficam, nesse caso, mais homogêneas, um pouco diferente das outras faixas de pH que a gente falou. E isso é interessante porque a gente vai ter uma diversidade bacteriana em quantidade e qualidade e os fungos vão se manter estáveis, o que é ideal para o solo. Entendeu? Que a gente precisa de um pH acima de 5.8. A atividade enzimática e o pH do estudo também mostraram que o pH tem uma relação com a atividade de enzimas do solo, que é o que a gente vê na BioAS. Um pH abaixo de 5.5 tem um crescimento bacteriano com a fosfatase ácida, a enzima que mineraliza o fósforo orgânico, as relações que são negativas com a beta-glicosidase, que a gente também olha na BioAS, e que está totalmente envolvida com a decomposição de celulose. Já em solos neutros e alcalinos, isso se inverte. O que significa na prática? O pH ele não modula só quem está presente ali no solo, mas esses micro-organismos que fazem funções diferentes. Olha que loucura! E as funções, elas estão ativas de acordo com essa faixa. E esse estudo, pessoal, ele identificou 46 espécies bacterianas core, né, que eles chamam
de core. O que é isso? São bactérias que elas estão presentes de uma forma mais consistente nas florestas que foram analisadas. E mostrou que a abundância dessas espécies, ou seja, a quantidade, a diferenciação dessas espécies, tem correlação significativa com o pH do solo. Ou seja, não é porque a diversidade geral muda com o pH. As espécies adaptadas e funcionalmente relevantes têm preferência de pH determinados. Então, isso vai mostrar se elas vão estar presentes ali ou não. Aí você pode me perguntar, Isabela, o que isso significa para quem trabalha com bioinsumo? Faz um resumo aí. Vamos lá. Eu quero que você pense em 3 coisas. Quando a gente faz calagem para elevar o pH, você não está só corrigindo a acidez, você está mudando a estrutura microbiana que está ali no solo. Em solos levemente ácidos, os fungos eles têm maior diversidade e complexidade de rede. Ao elevar esse pH, você vai favorecer as bactérias e vai homogeneizar as comunidades fúngicas. Isso não é necessariamente ruim, depende do que você quer para o seu solo. Você quer que prevaleça um pouco mais de bactéria ou um pouco mais de fungo? Porque se a gente pensa em fungos endofíticos, eles têm faixa de pH ótimas, que vão variar de espécie para espécie. E claramente, gente, de cepa para cepa. E é isso que eu falo para vocês todo episódio, reforçando a importância, né, de quem é novo aqui, vou explicar. Mas eu gosto de dar o exemplo do Homo sapiens. Nós todos somos gênero Homo sapiens, né, gênero e espécie. Mas nós somos cepas diferentes, porque a gente tem preferências diferentes. Tem gente que gosta de comer arroz e feijão, tem gente que não gosta, que come só macarrão. Enfim, é a mesma coisa com os micro-organismos. As cepas diferentes têm ações diferentes, consomem coisas diferentes ali no solo. E se o pH está compatível com a colonização e persistência de uma cepa de fungo específica, talvez você tenha que ficar de olho nisso também. Eu acho que agora chegou a hora que, né, o biológico está se expandindo tanto, a gente vai começar a entrar nesses tópicos mais aprofundados. Não só o que é um micro-organismo, seu modo de ação, mas o que a gente precisa para proliferar da melhor forma esse micro-organismo aqui na minha área. Qual cepa que eu vou precisar usar? Vai ser bactéria ou vai ser fungo? Então, muitas vezes eu não concordo com muitas pessoas que falam que o biológico vai virar commodity, sabe? Eu até entendo o ponto, eu realmente entendo. Mas eu acho que o biológico, ele tem, se você quer realmente utilizar ele da melhor forma para a sua área, você tem que entender todos esses parâmetros. E aos poucos a gente vai abrindo isso também. Bom, e a dica da semana, ela vai conectar o pH com bioinsumos de forma mais prática para vocês. Antes da gente definir o programa de bioinsumos fúngicos na lavoura, né, ou de algum cliente, eu gosto muito de verificar o pH. Não só o pH, né, do alvo em si, mas o pH no momento da aplicação. E cruzar essa informação com a faixa de pH ótima do fungo. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa em sistemas maiores, né? Bovéria baciana, por exemplo, tem um desempenho ligado às condições de solo muito específicas. Metarrhizium, tricoderma também tem. Não existe só uma resposta, gente, porque cada espécie ela tem sua ecologia, tem seu modo de ação. Mas o que esse estudo que eu falei para vocês hoje deixa muito claro é que o pH não é só um número para a gente verificar a fertilidade. É um regulador da estrutura microbiana inteira. Um solo muito ácido, ele vai favorecer um pouco mais de atividades mais fúngicas. Mas qual fungo vai ser melhor para a área? Que não vai ser necessariamente aquele fungo que a gente quer. Um solo mais alcalino pode suprimir algumas comunidades fúngicas, mas ele vai manter as bacterianas. Ou seja, a dica da semana continua sendo fazer a análise que englobe química, física e biologia do solo para vocês entenderem como realmente está a saúde desse solo. E eu vou deixar para vocês, essa análise que eu estou falando é a BioAS, que é a análise da Embrapa que eu falei durante o episódio. Eu vou deixar o link que tem um PDF que explica como funciona essa análise, como é que eles avaliam, que eles estudaram durante 10 anos, o professor Ieda, né? Durante 10 anos, como é que se comportava esse solo para trazer como se fosse uma análise de sangue, sabe? Do solo. Então, é muito interessante. Inclusive, quero contar uma coisa para vocês aqui do podcast, uma novidade, que nós estamos desenvolvendo um aplicativo de manejo, principalmente para produtos biológicos. E a ideia que a gente tem é trazer um marketplace também, porque eu sei que existem muitos lugares do Brasil que tá tendo dificuldade de comprar produto biológico. Todo dia eu recebo uma mensagem do TikTok, onde eu compro esse produto? Vocês trabalham com produto? Não, gente, não trabalha com produto. Mas é para facilitar a vida de vocês. E também ele vai trazer uma forma mais facilitada de montar um manejo biológico. Eu já vou passar para os meus mentorados, para eles começarem a acessar, porque a gente ainda está no MVP, que é o mínimo produto viável, né, para poder lançar nas principais plataformas daí,
na Apple, lançar no Google, né? Então, logo que tiver lançado, eu mando o link aqui para vocês. Se vocês quiserem receber já em primeira mão, comenta eu quero aqui, né, nesse vídeo, comenta no Spotify, tem como colocar comentário, no YouTube também tem. Coloca aqui o seu comentário, se você quiser, que eu te mando o link assim que sair o MVP. Ah, e a gente vai ter uma plataforma também de avaliação de imagens por inteligência artificial. Então, assim, vai estar sensacional, gente, de verdade. Bom, finalizando esse episódio, eu quero que você tenha entendido sobre a dinâmica e a importância de utilizar o pH como um fator, um pilar que vai regular, né, essa comunidade microbiana que é fundamental ali no solo, para a gente pensar de forma estratégica quais bioinsumos a gente vai utilizar na nossa área. Por isso, eu espero que vocês tenham conseguido tirar essa informação, que o pH é importante para a química do solo, mas também para a biologia. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha ele com os produtores para entender sobre a importância do pH nas comunidades microbianas, com aquele consultor, com aquele amigo agrônomo, amiga, que ainda não faz calagem, eu não gosto de fazer calagem, mas que tem que entender a importância de manter esse pH acima da faixa do 5,8, né? E semana que vem a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a utilização dos biológicos como biorremediadores e biocondicionadores de solo. E eu sei que é uma dúvida para vocês entenderem o que realmente faz sentido e o que não faz adicionar no solo para a gente restaurar esse solo que está muito ruim, né? Ou então você pegou uma área de abertura, enfim, para trazer o que vocês podem utilizar nesse caso. Bom, então espero vocês quarta às 6 da manhã. Até mais!